Bom dia, pessoal. Tudo bem? A gente vai aguardar mais uns 5 minutos para todo mundo entrar e aí começamos, ok?
Bom, pessoal, vamos começar. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre a Net5, tá? E aí depois eu vou passar para o Bruno, tá? Eu cometi um equívoco aqui, acho que alguns de vocês estão entrando como apresentadores, tá? Não muda nada com relação ao processo do evento. Só vai ficar um pouco diferente, mas paciência, vamos embora. Então tá, eu vou falar então um pouco sobre a empresa e depois eu vou passar para o Bruno seguir a apresentação. Vou ser bem rápido, até porque a gente tem bastante conteúdo e não quer passar do tempo, tá? Bom, vamos lá. Então, a Net5, eu vou falar um pouquinho dela rapidamente, é uma empresa de serviços de TI, tá? E a gente criou um manifesto para expressar o que a gente busca e como que a gente quer se posicionar no mercado. Então, a gente, de forma resumida, o que a gente vê é que segurança é muito importante e ela precisa garantir a segurança do ativo mais valioso das organizações, que é a informação de cada uma delas, né? A gente enxerga que a evolução é agora e a gente quer se conectar com clientes que estão buscando se reinventar, né? Nesse mercado doido que a gente está vivendo, né? E tudo que a gente enxerga que pode agregar algum tipo de performance para a empresa, não só da TI, por isso que a gente acha que tem que se conectar com o resto do negócio, é o caminho, tá? Então, esse manifesto diz isso, né? Como é a nova forma de colocar missão, visão e valores. A Net5 existe desde 2008, tá? E o nosso foco e o nosso know-how é fazer a gestão de infraestrutura de TI, tá? A gente faz isso em quase 40 clientes, de forma compartilhada ou total. A gente atende também usuários, então se somar o número de usuários dessas empresas gira em torno de 1.300 em vários países, tá? Hoje o nosso índice de satisfação é de 90%, mais ou menos, né? 89%, 90%. Aqui embaixo alguns dos clientes que a gente atende também. Uma dos focos, né, para fortalecer também o que a gente fala no manifesto, é que a TI ela precisa sair da posição dela de atender a organização, né? Então a gente acredita, como o Gartner, que é importante incentivar esses comportamentos diferentes na TI, né? Que é adaptabilidade, inteligência nos negócios, colaboração e parceria, né? É isso que a gente enxerga. Então a TI saindo da posição dela e olhando mais para o negócio. Também nessa mesma linha, a gente acredita que a infra ela precisa ser ágil e o profissional de TI tem que entender cada vez mais de negócio. Então, isso é fundamental para o nosso futuro como um todo, né? Tanto as empresas de TI como os profissionais, né, dessa área. Aqui uma lista de parceiros que a gente atua, que são empresas que a gente tem alguma aliança e know-how para trabalhar. Hoje a gente vai falar especificamente de Microsoft, né? Aqui é a base dos nossos serviços, tá? Então a gente trabalha de uma forma um pouco diferente. Se alguém quiser conversar um pouco mais sobre isso, é só me chamar depois. Mas são 3 ondas que a gente enxerga. Aqui a TI transparente, que a gente vê que é um serviço que a gente entrega para os clientes de forma ilimitada, o foco dele é dar sustentação ao negócio, tá? Então é evitar qualquer tipo de erro operacional da TI. Dentro deste serviço, a gente faz a consultoria que o Bruno vai hoje explicar para você sobre Microsoft. Então, aqui está a gestão de licenças dos clientes. A gente consegue entregar isso aqui dentro. TI Segura, que é a parte de um profissional que a gente chama de VCIS, o nome do contrato, que é para entregar uma série de aspectos com relação à segurança da informação e também adequação LGPD. Então, a gente faz isso neste contrato, que o foco é a segurança da informação. E a outra onda é a TI Performance, que aí a gente está querendo aqui entender exatamente como a TI pode colaborar com o negócio e entregar aumento de performance para, de fato, né, para o negócio ter algum diferencial. Bom, eu vou agora fazer a troca aqui da tela para o Bruno e o Bruno vai dar sequência. Importante, vocês têm um painel de perguntas e respostas, tá?
A gente está fazendo um teste com o Teams da Microsoft para fazer a transmissão do evento, que nem eu falei, eu acabei botando alguns de vocês como apresentadores, mas isso, de novo, não faz diferença, vocês talvez vão enxergar a apresentação de um formato diferente, mas vão ter acesso ao conteúdo da mesma forma, tá? Então, por ser um teste, a primeira vez que a gente está rodando, talvez algumas coisas não saiam como esperado, mas a gente vai, o importante é que a gente consiga ter uma comunicação com vocês, tá? Então tem ali perguntas e respostas, vocês podem entrar ali e a qualquer momento digitar, eu vou acompanhar aqui, aí eu posso passar isso para o Bruno, chamar a atenção dele, e ele vai poder interagir com vocês, tá? Bom, então vamos lá. Bruno, compartilha aí tua tela com a apresentação. Aqui. E a tela tua. Tá contigo. Bom, muito bom dia, pessoal. Eu sou o Bruno, eu sou comercial, faço parte do comercial aqui da Net5, né? E hoje a ideia é apresentar um pouco sobre o programa de licenciamento da Microsoft, né? Hoje a Microsoft é um dos maiores players aí na parte de software de produtividade e toda a questão de infraestrutura também, né? E às vezes fica um pouco difícil, uma sopa de letrinhas, fica um pouco difícil a gente saber com clareza, né, qual que é a diferença de cada produto, qual que é a diferença de cada contrato de atuação, né? E hoje o objetivo do nosso webinar é justamente esse, tá? Então vamos começar. Aqui só um disclaimer sobre a apresentação, né? Um documento que foi criado especificamente para os fins do webinar aqui. A ideia é começar uma série daqui para frente de apresentações, né, com conteúdos diversos. Microsoft vai estar no nosso cronograma, né? Hoje é uma ideia bem introdutória, né, sobre esses contratos. Nos próximos a gente pretende aí aprofundar mais sobre formas de produtos on-premise versus online, né? Mas vamos seguir aí então. Então aqui registro de alterações. A agenda, né, que é o programa de licenciamento, tá? Vamos começar então. Bom, para dar início, eu vou falar um pouco dos tipos de licenciamento que a gente tem para o mercado voltado para o varejo, né? Então, são aquelas licenças que pessoa física compra, tu consegue comprar aí em quantidades pequenas, né? Elas possuem alguns benefícios e também algumas desvantagens. A partir daí, eu vou passar para a parte de licenciamento por volume, né? Então, vamos seguir aqui. Bom, hoje, quando a gente fala de licenciamento em varejo, né, o termo que mais ocorre aí, que o pessoal mais está familiarizado, é em relação ao OIM, né? OIM é um tipo de licença que ela vem pré-instalada junto nos equipamentos que as pessoas compram, né? Então, se a gente comprar um notebook ou um desktop, nós temos a possibilidade de comprar isso com o Windows instalado, né? Qual que é o principal benefício disso? Ele vem com um preço muito menor do que se nós comprarmos o software separado. A principal desvantagem é que esse software ele vem atrelado ao equipamento e não pode ser reinstalado, né, em nenhuma outra máquina. Então a gente diz que ele morre com o equipamento, né, e é esse as principais características. O COIM é muito parecido, é um tipo de licenciamento que não é muito divulgado, as pessoas não conhecem. Ele é muito parecido com o OIM, só que ele está relacionado àqueles equipamentos customizados. Então, vamos supor que a pessoa decide montar um notebook ou um desktop gamer, né, um equipamento ali que ele pega a placa-mãe, processador, escolhe a placa de vídeo, né, e junto com isso ele quer ter um Windows instalado ali original, né. O COIM, ele tem as mesmas características do OIM, com a única diferença que, ao invés de você comprar de um fabricante, como a Lenovo, por exemplo, onde o software já vem de fábrica instalado, você, ao comprar algum componente, né, qualquer um que seja de hardware, você pode também, junto com esse componente, né, comprar a licença COIM para fins de instalação naquele equipamento customizado. Então, ele também é um software que ele é intransferível. A gente não consegue reutilizar, uma vez que você ativa ele no equipamento, a gente não consegue reinstalar, né?
e também tem como principal vantagem o preço aí, que é bem mais agressivo versus alguns outros tipos de licenciamento. Continuando, na terceira coluna, a gente tem o FPP, que é um modelo de licenciamento que praticamente não existe mais hoje, né? Que é a clássica caixinha, onde você comprava o software e dentro da caixinha vinha o CD com a serial, o manual e o comprovante ali de licença, né? Essa licença ela ainda é adquirida, é possível adquirir no varejo, né? Alguns locais e alguns sites ainda vendem esse tipo de licenciamento. Principal diferença entre os outros dois que eu mencionei é que ela é transferível, então você poderia reinstalar um Windows 10, por exemplo, se você comprou e instalou ele num notebook, depois quer reinstalar ele num desktop, por exemplo, né? Detalhe importante que, para que isso possa ser feito, você tem que desinstalar a versão no equipamento original, né? Ele é um pouco mais caro, mas também é um tipo de licenciamento aí que eu trouxe mais para ilustrar, para trazer um contexto que não é muito mais utilizado, tá? Por fim, dentro de varejo, a gente tem o que a gente chama de ESD, que é Electronic Software Distribution, né? É o tipo de modalidade de distribuição mais praticada hoje no mercado, né? Como a gente as mídias físicas, elas acabaram caindo em desuso, a ideia desse ESD é que ele seja mais uma forma de comercializar e não uma licença, um tipo de licenciamento propriamente dito, né? Então, dentro do SD, a gente consegue comprar o Windows e Office, basicamente, com a forma de licenciamento que eu mencionei ali, principalmente o COIM e o FPP. Então, se vocês entrarem em sites de varejo, a forma de distribuição, né, é enviada por e-mail, depois que o pagamento é feito, você vai ter acesso a um link para baixar aquele software e vai ter acesso a Serial Key, né? Bom, então, gente, resumidamente, são as formas de licenciamento voltadas para varejo consumidor final, né? A principal desvantagem desse tipo de modelo de licenciamento é em relação ao número de produtos limitados, né, que a gente consegue comercializar. Basicamente está limitado ao Windows e Office, né? Então, qualquer outro tipo de produto Microsoft que vocês desejam adquirir, não é possível adquirir através dessas modalidades de contrato, tá? E a outra desvantagem em relação a esse tipo de licenciamento voltado para empresas é que, para que eu possa comprovar que a licença é minha, eu tenho que ter posse da nota fiscal. Então, muitas vezes o equipamento ele é adquirido, passam-se os anos, essa nota ela acaba se perdendo. No momento que precisa ser feita alguma comprovação, em alguma auditoria, por exemplo, é muito complexo a forma de tu gerenciar e trazer isso para apresentar para fins de comprovação, né? Então, por isso que a partir daí a gente fala do programa de licenciamento por volume da Microsoft, né? Esse programa de licenciamento por volume, ele é voltado para todos os tipos de empresa, né? A partir de 5 licenças, a gente já consegue fazer a abertura de um contrato por volume, né? E os dois principais benefícios aí que a gente tem em relação às formas de licenciamento por varejo é que nós temos um portal de gerenciamento dessas licenças, né? O mais comum aí que o pessoal costuma utilizar é o VLSC, né? Que é um portal onde você tem usuário e senha e ele vai ter listado todos os teus históricos de aquisições, né, de transações, né? Também a gente tem a facilidade de poder ter uma quantidade muito maior de produtos a serem ofertados, né? Então, isso acaba sendo uma vantagem, né? A gente acaba fugindo aí do Windows e do Windows Server, né? E do Office, né? Como, provavelmente, se a pessoa precisa de alguma licença de SQL ou algum outro produto, a gente consegue ofertar no contrato de licenciamento por volume, né? Também nós temos vantagens de downgrade das licenças, então se você comprou por algum motivo o Windows Server 2019, você pode fazer o downgrade para versões anteriores, conforme a necessidade. Direitos de reimagem, né? Você pode fazer a reinstalação desse software. E, por último, ali, o Software Assurance, que eu vou passar brevemente nos próximos slides, que é um serviço que você pode adquirir junto com as licenças, ok? Então, nesse próximo slide, eu deixei aqui um quadro resumo de todos os programas que a gente tem, né, onde eu consigo aqui as legendas de on-premises, né,
onde são aquelas licenças perpétuas que o cliente adquire e elas não expiram para aquela versão. Online Services, né, que hoje basicamente aí é muito utilizado o Office 365, né, ele é vendido como um software, como serviço, né. Nós temos aqui as colunas Transactional e Committed, né, e as linhas Small Number of License e Large Number of License, que é voltado para pequenas e médias empresas e grandes empresas. Dentro dessa matriz, nós temos ali os contratos Open, Open Value, MPSA, Enterprise Agreement, né, que são os contratos de licenciamento por volume que eu vou estar mencionando aí. Então, vamos lá. Programa de licença por volume, contrato Open. O contrato Open hoje ele é o contrato mais difundido quando a gente fala aí em transações para pequenas e médias empresas, né? Ele é o contrato de entrada, né? A partir de 5 licenças eu consigo estar abrindo um contrato. Possui a duração de 2 anos, então vamos supor que vocês adquiriram uma licença, um Windows Server, ele vai estar válido ali dentro do contrato por tempo indeterminado, porque ele é uma licença perpétua, né? Aquele contrato vai expirar em 2 anos. Após 2 anos, caso você seja feita uma nova compra, aquela licença de Windows Server vai ficar para fins de armazenamento, né, arquivamento de histórico no contrato que expirou, e vai ser comprado uma nova licença nesse contrato que vai ser aberto, né? O Software Assurance, ele é opcional, né? E o pagamento é feito upfront, é um pagamento adiantado, você compra a licença e paga ela de forma integral, né? Falando em Software Assurance, que é o serviço que a gente pode adquirir junto com as licenças, ele é um serviço que possui diversos benefícios. Eu deixei ali o QR Code para quem quiser verificar a lista completa, né? Mas um dos principais benefícios é a possibilidade de comprar a licença e fazer upgrades das versões. Então, vamos supor, a última versão de Windows Server é a 2019. Vamos supor que vocês compraram essa licença com o Software Assurance. Vocês podem, assim que sair a versão, por exemplo, 2021, vocês podem, de forma gratuita, fazer o upgrade desse software adquirido, né? Nós, dentro do Software Assurance, também temos a possibilidade de fazer o step-up das licenças, que é o aumento de versões. Então, por exemplo, vamos supor que foi adquirido uma licença OEM Windows 10 Pro, a gente pode fazer o upgrade dessa versão ainda dentro do Windows 10 para a versão Enterprise, né? Então, é um outro tipo de benefício. Quando a gente fala de infraestrutura virtualizada, se o cliente tem aquelas máquinas licenciadas com Software Assurance, não necessariamente é preciso comprar o direito de virtualização do software, né? Então, o Software Assurance, ele te dá esse direito, né, incluso dentro do serviço, de forma que você pode virtualizar ali as máquinas sem precisar adquirir uma licença extra, né? Então, parte de treinamento, suporte, isso aí também está incluso, né? Caso seja necessário, o cliente final pode ter treinamentos diretos da Microsoft. A princípio, eu vou passar aqui resumidamente, mas quem quiser tem a lista completa de benefícios ali no QR Code, perfeito? O próximo contrato, ele é muito parecido com o contrato Open, mas tem a principal diferença de ser um contrato com commitment, né? Que é um contrato que o Software Assurance, ele é obrigatório, e você tem que utilizar algum tipo de padronização, seja no Office, seja no Windows, seja na parte de Core Calls, né, que são as calls de acesso para os ambientes, para os serviços, né. Então, o Open Value, ele tem a mesma gama de produtos que o contrato Open possui a duração de 3 anos, mas ao invés da gente fazer o pagamento upfront, que nem é feito no contrato Open, a gente pode fazer o pagamento de forma flexível, parcelados em 3 parcelas de aniversário, que a gente chama, 3 parcelas anuais. Então, vamos supor que, de novo, nós compramos ali um SQL Server, por exemplo, eu tenho a possibilidade de pagar esse software em 3 anos com o pagamento em parcelas anuais, né? Uma característica importante desse contrato é que ele possui o Price Protection. Então, você vai comprar aquela licença e a Microsoft te garante que o nível de preço que você pagou, né, nas parcelas seja igual. Então, por mais que tenha diferenças, por mais que a matriz de preço do fabricante mude de um ano para o outro, enquanto esse contrato estiver ativo,
você tem essa possibilidade de pagar em parcelas iguais de forma anual. Em contrapartida, não é possível, até o fim da transação, alterar o número de quantidades, né? Então, por exemplo, se foram compradas ali 100 licenças de Office, eu não consigo, até o final do contrato, reduzir a quantidade, justamente porque esse pagamento ele vai ser dividido aí nos anos, né? Então, dentro do Open Value ainda, nós temos 3 tipos de forma de comercializar, que é o non-org-wide. O que é isso? Eu não tenho o commitment, então eu não tenho que padronizar o meu parque de máquinas, apesar do Software Assurance ser obrigatório. Eu tenho o org-wide, né, que é quando existe o compromisso de padronização. Então, vamos supor que eu tenho um parque de máquinas de 50 equipamentos, eu me comprometo a que todos esses equipamentos estejam regularizados com Windows 10, né? E a partir daí, a Microsoft te consegue um nível de desconto que não teria, por exemplo, no Open Value. E também tem a opção de subscription, onde esse pagamento ele é feito também em parcelas flexíveis anuais, né? Mas com a diferença de que o software não é um ativo da empresa. Esse software ele é uma subscrição e assim que o contrato chega ao fim, essa licença ela não é perpétua, ela não fica com o cliente, né? Esse slide aqui eu deixei mais para ilustração, né? Entre as diferenças do licenciamento o org-wide e o subscription, né? Ali na parte de baixo, nós temos aqui o tipo de padronização que a Microsoft exige, né? Então, é através do sistema, basicamente o Windows, através de aplicação, Office ou através dos serviços dos servidores, né? Que são as calls de acesso aí e demais componentes, tá? De Open Value é isso, né? Lembrando que Open e Open Value, nós estamos falando para pequenas e médias empresas, empresas até 250, 300 postos de trabalho, né? Posições, seja notebook, desktop, né, ou então licenciamento por usuário. A partir daí, a Microsoft, dentro do cenário Brasil, né, considera que são empresas de grande porte a partir de 250 licenças, né, que é o próximo tipo de contrato que a gente vai falar, é o MPSA. Esse contrato, apesar de ser um contrato que já não é tão novo, ele é um dos melhores contratos aí em relação à flexibilidade de equipamentos, flexibilidade de tipos de licenciamento e também o pagamento, né? Então, como principal característica em relação aos outros contratos que eu mencionei, ele tem um programa de pontos. O que seria esse programa de pontos? Cada aquisição que é feita, você, junto na transação, pontua de alguma forma, né? Então, essas pontuações, quanto maior o número da pontuação, maior o nível de desconto, né, que a gente pode conseguir dentro daquele produto de forma unitária, né? Então, esse é o principal benefício, né? É muito válido aí para quando a gente fala de online services, né? Office 365, que são licenças que a gente está sempre renovando de forma mensal ou anual, né? Isso acaba sendo uma vantagem para pontuar. É voltado para grandes organizações, né, a partir de 250 licenças. É um contrato que não expira, então, para fins de licenciamento, para fins de gerenciamento, ele é muito interessante porque nós conseguimos centralizar tudo através de um usuário e senha. Para fins de comprovação também, caso tenha algum tipo de auditoria, é muito fácil, né? Eu simplesmente abro o contrato e pego o histórico de transações para apresentar para a Microsoft, por exemplo. Software Assurance, ele é opcional, né? E o pagamento, ele também é flexível em parcelas anuais aí, tá? Aqui um pouquinho da cara de como é que é feito o programa de pontuação, né? Nós temos o que é chamado Price Level em níveis, deixa eu botar aqui o ponteiro, em níveis A, B, C e D, né? A partir dos pontos aqui que o cliente atinge, né? Dentro aqui do Online Services, nós temos o pool de aplicações, né? A parte de Office, Project, Visual, a parte de servidores, com o Exchange Online, né? E cada compra dessas, para cada usuário, é feito um tipo de pontuação.
muito importante que quando a gente fala de licenciamento de Windows Server, onde o licenciamento é feito por core, né, e tem as calls de acesso, normalmente esse tipo de pontuação ele é muito maior, né? Como a gente tem que fazer um combo, essa pontuação ela acaba sendo feita não 1 para 1, e sim em um percentual maior, o que acaba fazendo com que seja vantajoso consolidar as transações dentro desse contrato, a fim de explorar preços melhores, correto? Em seguida, nós temos aí o Enterprise Agreement, tá? Ele é muito parecido com o Open Value, só que voltado para grandes organizações, onde eu tenho também a obrigatoriedade do Software Assurance, né? E eu preciso padronizar algum tipo de produto dentro do meu parque de máquinas, pode ser o Windows, pode ser o Office, pode ser algum tipo de produto que esteja dentro ali dos elegíveis, né? Um principal benefício é que ele possui algumas versões avançadas do software, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o Teams, que é hoje muito utilizado aí, inclusive é o que a gente está utilizando para o nosso webinar. Na versão do Enterprise Agreement, existe a possibilidade da gente ter um PABX. O PABX seria ali uma linha telefônica empresarial, né? Da própria Microsoft, disponibilizada para o cliente final utilizar, né? Esse é um exemplo aí que alguns softwares avançados que a gente consegue comercializar dentro desse contrato, né? Hoje é um contrato que ele está caindo um pouco em desuso justamente por ele não ser tão flexível quanto o MPSA, que foi o que eu apresentei agora há pouco, né? Como a gente tem essa obrigatoriedade do Software Assurance, ele acaba não sendo tão atrativo para muitos casos, justamente porque o Software Assurance, ele é um serviço muito bom, mas dependendo do cenário do cliente, né? Então, em alguns casos é vantajoso ele adquirir o software com o Software Assurance, em alguns casos não. E aqui o Enterprise Agreement, ele te dá essa obrigatoriedade. Importante, para que o cliente possa ser elegível com a aquisição desse contrato, ele tem que ter, no mínimo, 500 dispositivos qualificados licenciados, tá? E também dentro do pool de produtos que a Microsoft elege como produtos qualificados. Então, a gente fala de Windows 10 Enterprise, Office Professional Plus e a parte de Core Calls, né? O próximo slide, ele também basicamente aí fala as diferenças entre a versão de aquisição de software perpétuo, né, no contrato Enterprise Agreement, versus o Enterprise Subscription Agreement, onde o software não é perpétuo, a gente paga um valor muito menor por ele ser uma subscrição, né, e é válido até o final do contrato. Um detalhe importante que, ao chegar ao final do contrato, o cliente tem a opção de fazer o buyout, né? O que seria isso? A Microsoft dá a opção do cliente comprar essas licenças a um preço menor ao final do contrato, né? Isso falando dentro do ESA, que é o Enterprise Subscription Agreement, tá? Então, gente, esses são basicamente aí os contratos mais clássicos de licenciamento, as formas mais clássicas de licenciamento que a Microsoft vinha disponibilizando aí ao longo dos anos, né? Mas nos últimos anos aí o mercado tem falado de uma forma, tem se comunicado com o cliente de uma forma diferente, tem se posicionado de uma forma diferente, né? Eu até gosto de utilizar muito esse slide aqui para exemplificar o próximo contrato que eu vou falar, que é o CSP, né? Hoje, então, é muito mais comum, as empresas têm se posicionado para vender os produtos como serviço, né? Então, antigamente nós tínhamos ali as gravadoras, né? Hoje nós temos o Spotify, que é um software que a gente paga por mês, Netflix, as locadoras de filmes, antigamente a gente ia lá, alocava o filme, um VHS, né? Airbnb, parte de agência de turismo, Facebook para as redes sociais, a parte de correios virou Outlook. Então, né, eu gosto de utilizar esse slide aqui para exemplificar o que é o que tem acontecido aí no mercado nesses últimos anos e a forma de posicionamento que as empresas têm adotado, né? Então, a partir daí, a Microsoft também se posicionou e ofereceu aí o que a gente conhece hoje como Office 365, criou esse produto que é um software como um serviço, né? Ele engloba basicamente as ferramentas de produtividade do Office, como
Word, Excel, PowerPoint, o Outlook, a parte de e-mail, né, com o Exchange Online, a parte de colaboração com o SharePoint, a parte de armazenamento com o OneDrive, né, colaboração com o Teams. Então, é como se fosse um pacote de serviços onde o cliente tem a possibilidade de diluir esses serviços em parcelas mensais, né, com uma série de vantagens aí que antigamente a gente não conseguia, justamente por falar de software como um ativo, de licenças perpétuas, né? Então, falando de CSP, as principais características deles aqui é um contrato voltado para online services, né? Então, hoje, quando a gente fala de qualquer tipo de software como serviço, né? A parte de e-mail ali, por exemplo, é muito utilizada, está dentro desse contrato, né? Então, ele é um contrato que tem a flexibilidade do pagamento ser feito de forma mensal ou anual, né? Então, aí, fins de pandemia, muitas empresas têm precisado fazer a redução de custos, né? Redução de quantidade de usuários. O contrato CSP dentro do pagamento mensal te dá essa flexibilidade, né? Então, eu posso adquirir hoje 50 licenças de Office, no mês seguinte ou daqui a 2 meses, eu posso aumentar ou diminuir conforme a quantidade, né? Ele é um contrato que já prevê as atualizações de forma ilimitada, tanto de features dos produtos, quanto em relação às versões, né? Então, você sempre vai ter a versão mais atualizada do Office, por exemplo, do Exchange Online, do OneDrive, né? O pagamento ele é flexível, como eu já mencionei, né? Onde a gente não tem ali um contrato com vencimento de 2, 3 anos, eu não tenho o compromisso do software assurance, né? Então, o carro-chefe hoje da Microsoft quando a gente fala de licenciamento aí para pequenas e médias empresas, né? E ele é muito interessante por causa dessas questões de flexibilidade e diluição do pagamento, né? Aqui é a carinha dele, então a gente tem aí a parte do Admin Center, né, onde ali aparece a parte de os links para instalar, deixa eu só pegar o ponteiro aqui, né, o que teve de últimas atualizações, a saúde do ambiente, se tem algum ponto de atenção que o admin precise se atentar, né? A parte de billing aqui, suporte. Então, é uma ferramenta que ela já é muito mais integrada. Eu consigo disponibilizar uma licença em até 2 horas após o pedido colocado, né? Então, tem uma série de vantagens aí. Hoje é para onde o fabricante, para onde a Microsoft está investindo a maior parte dos recursos, né? A gente tem tido bastante campanhas aí para incentivar os nossos clientes a fazer a aquisição para esse tipo de contrato, né? Justamente porque ele é um contrato muito mais dinâmico, correto? Então, pessoal, nesse próximo slide que eu vou passar aqui, ele resume, ele complementa aquele slide resumo de todos os tipos de contrato, né? Então a gente tem ali a parte de on-premises, a parte de online services, né? Também tem aqui a parte de Azure que entra em alguns contratos. Mesmo modelinho, transactional, committed, smaller customers, larger customers, né? E aí aqui em verdinho é a parte do CSP, né? Dentro do transaction nós temos ali o Open com o SA opcional, Software Assurance, Open Value com Software Assurance obrigatório, a parte committed também do Open Value, Subscription, né? Então esse é um slide aí que para consulta posterior é muito interessante, tá? A gente consegue aí resumir bastante. A ideia é que esse tipo de apresentação aqui seja bem introdutória para que o pessoal saiba aonde jogar, né? Qual que é o tipo de contrato que é melhor para minha empresa, qual que é a melhor forma de eu licenciar, se eu vou comprar a licença on-premise, para onde que eu vou, se eu vou comprar a parte de online services, para onde que eu vou, né? Então, hoje, esses são os principais contratos, tá? Quando a gente fala de pequenas e médias empresas até 200 contas, é a primeira linha. Acima disso, a gente fala da segunda linha, tá? Lembrando também, pessoal, que o intuito aqui é que clientes nossos que têm o contrato de serviços gerenciados com a Net5, nós já também, de forma gratuita,
com o preço dentro do contrato, a gente consegue dar esse tipo de consultoria, se o cliente tiver algum tipo de dúvida. Ah, Bruno, o que tu acha melhor? Eu estou pensando em comprar quantidade X de licenças, eu vou para o Open, vou para o Open Value, vou para o CSP, o que acaba sendo melhor, né? Então, a gente dá esse tipo de consultoria, a parte de inventário de licenças também, se o cliente já tem algum tipo de histórico, né, precisa organizar isso, nós fazemos também dentro do nosso serviço de contrato gerenciado, né. Hoje, o intuito aqui, o objetivo dessa apresentação é ficar mais dentro da parte de contratos, né? A partir dos próximos, eu vou entrar em produtos, né? Eu vou falar de Windows Server, eu vou falar de SQL, eu vou falar de Office 365, né? Mas a ideia, basicamente, é isso aí. A gente está fazendo essa iniciativa de fazer webinars, programas mensalmente, né? 1, 2, então, contem conosco, né? Eu vou deixar aqui também o link do nosso canal do YouTube para quem quiser acessar. Essa gravação, ela vai ficar ali no nosso canal, nós vamos fazer o upload posteriormente, deixei o QR Code aí para quem quiser acessar. A princípio, é isso, pessoal. Eu acabei sendo um pouco mais breve aí do que o tempo total, né? Henrique, não sei se tu quer fazer alguma consideração final. Não sei se tem perguntas também, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não temos perguntas, Bruno. Acho que explicou bem, é um conteúdo bastante extenso, na verdade, né? Mas eu acredito que logo hoje ainda eu vou conseguir postar no canal do YouTube e o pessoal vai ter acesso às informações lá. E também por e-mail, se quiserem falar com a gente, pelo site, pode chamar pelo WhatsApp direto ali, a gente está à disposição. Obrigado, pessoal, pela participação. E nos próximos dias a gente manda o calendário dos próximos webinars. Muito obrigado. Tá no mudo, Bruno.